o Jornal da Cidade recebe agora por telefone, entrevista agora por telefone, o deputado estadual pelo PT do Paraná e também presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado, Arilson Chiorato, que vai falar a respeito desse projeto de lei na Assembleia Legislativa e também fazer uma análise a respeito do combate não só ao Covid-19 aqui no estado, deputado, como também a questão da dengue. Houve um aumento dos casos de dengue, uma explosão dos casos de dengue aqui no estado, e a gente vai falar também sobre esse assunto. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Cidade, prazer falar com vocês, comunicar com a população num tempo de temas tão importantes, dois abordados por você agora aí, que é a questão do coronavírus e a questão da dengue, né? A dengue bate recorde de números no estado, principalmente na região norte, que é até a região que eu sou oriundo, é uma região que está hoje sofrendo muito com isso. A gente tem números aí nunca alcançados pelo estado, por conta também de dois motivos principais, na verdade. Primeiro, que um tipo de dengue novo, diferente do que a gente tinha do tradicional. Segundo, que as medidas preventivas, algumas delas, se tornaram ineficientes frente à dengue. Por exemplo, o fumacê usado antigamente não tem muito efeito sobre esse tipo de dengue 2 que classifica a saúde. É claro que as medidas de limpeza de quintal, de não deixar a água parada, essas coisas continuam e ajudam, mas no trato, o veneno, o antídoto para esse tipo de dengue é diferente. Por isso que a gente tem uma expansão tão grande e uma dificuldade muito grande de fazer a atividade mais eficaz. O que está dando eficacidade para isso são visitas técnicas, de técnicos que fazem a ração e conseguem identificar e fazer os números baixarem. Mas isso precisa mais efetividade do Estado, mais trabalho, e as prefeituras hoje sofrem um pouco, porque tivemos parte de seus recursos reduzidos pelo governo federal na saúde, que eram recursos aplicados para fazer essa prevenção. A gente tem condições de dificuldade de contratação de agentes de saúde por conta do novo governo federal ter feito algumas mudanças no início do ano passado. Agora, deputado, eu queria que você falasse também a respeito desse projeto apresentado ontem na Assembleia Legislativa do Estado, discutido também na CCJ, em relação ao combate ao Covid-19. Outros estados estão tomando medidas até drásticas para conter essa pandemia. Ontem o governo de Santa Catarina anunciou também fechamento do comércio. Como você tem avaliado a atuação do governo do Estado em relação a este surto essa pandemia de coronavírus, essa crise de Covid-19, os protocolos da Secretaria de Saúde, ao seu ver, condizem com a realidade do momento ou há um atraso no combate ao Covid? Eu acho que tinham que ser mais rigorosos. Inclusive, eu usei a tribuna do plenário, né, para falar sobre isso, que a gente precisava de ações mais efetivas. Na minha opinião, por exemplo, não tem por que estender as aulas até sexta-feira. Para mim, era para ser cancelado desde semana passada já. A gente vem cobrando isso, vem explicando para o governo que não trata mais, Gabriel, de uma questão só de saúde pública, é de segurança pública, é uma pandemia, a progressão do vírus é de forma geométrica, ou seja, era 3 casos, foi para 6, foi para 12, o próximo boletim de hoje ou amanhã deve ser com 24, e vai indo, porque esse vírus tem duas coisas muito fortes. Primeiro, o poder de espraiamento, né? A gente vai sofrer muito com isso, que ele se espraia de forma muito rápida e fácil. E o segundo é que depois de infectada, a pessoa desenvolvendo a doença, precisa de algumas coisas que a gente não tem disponibilidade do sistema público, né? Ao tanto de gente que vai ficar infectada ao mesmo tempo, que é UTIs, oxigênio, etc. Por isso a gente propôs um projeto de lei aí para desburocratizar e para tornar mais fácil o acesso da população. Então são diretrizes, né, e menções sobre o que ser feito no caso de pandemias, endemias, epidemias e no caso do coronavírus. São medidas que, no fundo, embora seja oposição, mas eu sou deputado do Paraná e luto pelo Estado, ajudam o governo, desburocratizam muita coisa que o governo vinha travado para poder tomar medidas ágeis. Por exemplo, a compra de leitos de UTI do setor privado, caso o setor público não dê certo. Não precisa de licitação, o governo pode comprar. Medicamentos de prevenção, luva, máscara, álcool em gel, não precisa de licitação, pode comprar, né? Tira esse problema. Contratação de profissionais, não precisa nem de concurso nem de processo seletivo, o governo vai ter poder para poder
fazer a contratação de forma imediata e rápida. A gente está tendo baixas, né, na saúde, pessoas que se aposentam, e também tem a questão de pessoas com mais de 60 anos que trabalham na saúde, que também são público-alvo desse vírus, e vai diminuir o quadro de atendimento. Então a gente precisa de mais profissionais. Claro, esse projeto dá outras diretrizes. Como o governo não tomou algumas medidas, né, e a gente sugeriu nesse projeto de lei, por exemplo, que monte um grupo de monitoramento especial que use a segurança pública para mapear as pessoas contaminadas, onde elas passaram, onde elas estão, que use a tecnologia de informação, que mapeie essas pessoas pelo celular, pelo IP do seu celular, faça um georreferenciamento nesse sentido, que ponha a equipe nos aeroportos, rodoviárias e portos, para identificar as pessoas de onde vêm, se vem de região contaminada, se vem de países contaminados, faça um trabalho de isolamento já de bate pronto nesse sentido, né? Que faça também, que dê poder maior para que a gente multe, feche estabelecimentos comerciais que dobrem o preço do álcool gel, da luva, da máscara nesse período, que a gente tenha medidas mais efetivas e rigorosas, né? E que também, claro, proíba, não recomenda, o decreto do governador recomenda não fazer evento público. O nosso projeto de lei é para proibir evento público durante o tempo que a Secretaria de Saúde entender que daqui é uma pandemia ou endemia, né? E também cancele as aulas, enfim, e que também não deixe a Copel e a Sanepar cortar água e luz de nenhum paranaense nesse período de endemia por causa da limpeza que foi feita da injeção, principalmente da população mais pobre. Então, assim, são várias medidas que a gente está tomando num projeto só para tentar combater aí o coronavírus. E o projeto foi tão bem aceito, Gabriel, que é assinado por mim e mais 30 deputados, na verdade. Então a gente tem aí uma composição pluripartidária, gente do PT, do PSL, do PSDB, do Democratas, do MDB, do PL, de tantos outros partidos aí da casa, que viram a boa intenção no nosso projeto e resolveram assinar todo mundo junto. Pedi para todo mundo assinar, todo mundo leu, gostou, e agora a gente está. Eu tô membro dessa comissão especial sobre acompanhamento do coronavírus, para a gente trabalhar isso com a Secretaria de Saúde, com a Comissão de Constituição e Justiça, para aprovar de forma mais rápida, para poder deixar ajudar o governo a poder tomar medidas que efetivamente combatam. Estamos conversando com o deputado estadual Arilson Chiorato. Ele é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e apresenta um projeto de lei de novas diretrizes, fortalecendo as diretrizes que já existem, novas diretrizes também em relação ao combate ao Covid-19 no estado do Paraná. Falando um pouco da questão nacional, deputado, há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, desde a última sexta-feira, que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para tentar achatar a curva. O Ministério da Saúde está falando que apenas as pessoas que estão em estado grave devem fazer esse teste. Como você tem avaliado a questão nacional em relação ao preparo, tanto do Ministério da Saúde como das agências de vigilância sanitária para o combate a esta epidemia, ou melhor dizendo, esta pandemia de Covid-19? O ministro da Saúde ainda é o único lúcido desse governo federal do presidente Bolsonaro. Ele tem feito falas, tem orientado, tem colocado números para a população, só que o Brasil está tardio no combate à pandemia. Quando surgiu os casos na China e as informações chegaram no Brasil, nós não se preparamos para o principal, que é fazer o teste para descobrir se a pessoa tem efetivamente ou não. A Coreia conseguiu baixar o número, baixar a curva, como você bem menciona, por conta dos exames em massa. No Brasil a gente tem dificuldade. Ontem a gente teve uma reunião, né, com todos os deputados e mais algumas pessoas de saúde. Qual que é a dificuldade nossa? Testes. Agilidade nos testes e teste em massa. Como não se preparou e agora de última hora não tem como fazer isso de um dia para o outro, né? A gente está criando outras formas, contratar teste do setor privado e o Estado pagar, por exemplo, está abrangido dentro dessa lei que a gente tem aí, está colocando esse projeto de lei. A gente tem que fazer com que as pessoas com sintomas mais próximos sejam preferenciais lá, na hora de fazer o exame. Claro que tem um médico que acompanha isso, que tem a sensibilidade de dizer qual caso e qual caso deve ir. O que acontece é que a gente está tendo uma superlotação da rede pública, que as pessoas estão impressionadas e apavoradas e com razão sobre o coronavírus, e alguns sintomas que podem ser de gripe, que podem ser de outro tipo de doença, parecido com o corona, levam as pessoas a ir lá e achar que está efetivamente com o corona, que não é também.
É claro que a gente entende, tem casos aí, ó, a primeira morte ontem, por exemplo, em São Paulo, não estava mapeado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, a pessoa foi morta e não estava na lista dos infectados. Então a gente tem aí um descompasso do Ministério da Saúde com a realidade. Fato por conta do presidente da República não ter dado devido valor no que era o coronavírus. Ele simplesmente falou que isso não era motivo de tanto alarde, que era uma coisa passageira e rápida. Comparou até com uma gravidez, uma hora vai chegar e uma hora vai passar. Então, assim, ele foi muito irresponsável, inclusive no exemplo que ele teve, ele está de quarentena. Né? Quarentena é a pessoa que não está com o vírus, mas teve contato com pessoas que estavam. Aí ele está de quarentena e sai no meio da multidão, cumprimenta 250 pessoas, tipo assim, tem uma condição de repente passar para todo mundo, dar um mau exemplo danado. E com esse ímpeto de tratar o coronavírus, o governo dele tomou as medidas, ou seja, nenhuma. Não fechou a fronteira, não fez a reserva para fazer teste em massa, não se preparou para uma pandemia para ter equipamento suficiente para o Ministério distribuir, né? Não se preparou para tratar a população mais pobre. E a hora que eu falo para você, Gabriel, a hora que começar a transmissão comunitária do coronavírus, nas favelas, por exemplo, que a aglomeração urbana é muito maior, num espaço que vai viver 10 mil pessoas, vive 100. Como que o governo vai fazer? Essa é a nossa preocupação. Então, assim, a responsabilidade vai custar caro para o país, muita morte. Infelizmente, a gente está se preparando aqui no Paraná para que não aconteça isso. Estamos em diálogo com o governo, né? Não existe mais oposição e situação nessa questão de coronavírus. É todo mundo na defesa do Estado e das pessoas, aqui no Paraná. 7h mais 45, deputado estadual Arilson Chiorato, do PT do Paraná. A gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Cidade. As portas sempre estarão abertas para esse debate de interesse público e a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado de verdade, Gabriel. E quanto mais a gente abordar o tema, mais informar a população do que tem que ser feito, é o melhor caminho para se poder sair dessa catástrofe, digamos assim. Obrigado pela oportunidade, um abração. Deus abençoe todos nós e vamos em frente. Muito obrigado, então, ao deputado estadual Arilson Chiorato, do PT do Paraná, que foi entrevistado aqui pelo Jornal da Cidade.